Naquele tempo, Pilatos chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isso por ti mesmo, ou outros te disseram isto de mim? O teu povo, Pilatos falou, por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes, eu sou o rei. Eu nasci e vim ao mundo para isso, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Palavra da salvação. Irmãos e irmãs em Cristo Jesus e Maria Santíssima, presentes aqui na igreja e aqueles que nos acompanham pelas nossas redes sociais. Celebramos hoje o último domingo do ano litúrgico B do calendário da Igreja Católica, com a solenidade de Cristo Rei do Universo. No próximo domingo, dia 1º, iniciaremos um novo ano, o ano C, com o tempo do advento em preparação para o Natal de Nosso Senhor. E celebrar Cristo Rei do Universo é celebrar a realeza de Nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que é o Senhor do tempo e da história, aquele que é o Alfa e o Ômega, ou seja, o início e o fim de todas as coisas. Em Jesus, nosso Senhor, temos, portanto, esse reinado de amor, de justiça, de paz, de perdão e de misericórdia. É uma realeza que vai na contramão dos reinos deste mundo. E o próprio texto do Evangelho de João, que acabamos de ouvir, nos narra exatamente o momento em que Jesus está diante de um tribunal, sendo julgado. E é ali, num interrogatório diante de Pôncio Pilatos, que é o governador do Império Romano, nós vemos nitidamente que a realeza de nosso Senhor não é deste mundo. O seu reino não é deste mundo. E Pilatos reconhece e vê em Jesus como de fato um indefeso, um homem que não tem nenhuma maldade, é apenas um idealista, assim é a visão de Pilatos. Mas no seu reinado, no seu território, ele então se manifesta como rei. E é interessante que a igreja pega para liturgia exatamente esse texto lá da Sexta-feira Santa, que lemos na sua integridade o relato da paixão, da celebração da paixão, porque aqui se dá toda a realeza de Cristo, todo o seu amor, diferente daqueles que às vezes têm reinado da arrogância e da prepotência, como o reinado de Pôncio Pilatos, por exemplo. E ele se mostra humilde,
Ele se mostra sem soldados, sem partidários, sem guardas que poderiam vir em sua defesa. A sua única defesa e a sua única confiança é no Pai. E Ele demonstra e chama a cada um de nós a participar deste seu reinado. E nós participamos do reinado de Deus, do reinado de nosso Senhor, quando acolhemos na nossa vida. Quando somos capazes de deixar de lado todo o egoísmo, todo o rancor, toda a mágoa, toda a busca desenfreada pelos bens deste mundo e passamos a cultivar os bens eternos, os valores do próprio Evangelho, as virtudes que nosso Senhor deixou para nós. É quando Cristo se torna o centro de nossa vida, pois Ele é o eixo fundamental que move toda a nossa existência, a nossa história humana. E nós participamos de sua realeza pelo batismo. Pelo batismo nós nos tornamos sacerdotes, profetas e reis. É esse tríplice munus de Cristo nosso Senhor que nós temos na nossa vida. Todo batizado tem. Então o batismo não é qualquer coisa, é um sacramento que nos marca, que nos faz pertencer à filiação divina. Somos filhos de Deus, pertencemos a essa realeza do Senhor, e está em nossas mãos, uma vez batizados, colocarmos em prática, através de uma vida interior de oração, de proximidade com Deus, conformando a nossa existência, a nossa humanidade com Jesus nosso Senhor. É a partir deste momento, dessa relação íntima com Deus, na oração, na prática das virtudes, e a prática das virtudes é exercê-la lá no local de trabalho, é exercer as pequenas coisas de cada dia, mas com a dignidade de filho de Deus, como se fosse o próprio Cristo que estivesse fazendo aquele trabalho, e Ele fez bem e muito bem feito, e nós somos chamados também a fazer tudo muito bem feito, e não de qualquer jeito, seja qual for. Isso, portanto, é viver o reinado de nosso Senhor e fazer com que o seu reino se expanda por todos aqueles que nós encontramos no nosso dia a dia. Mas para isso é necessário colocar Jesus nosso Senhor como centro da nossa vida. Ele é. Mas será que nós estamos o colocando como eixo principal da nossa caminhada diária? Eu começo meu dia oferecendo a Deus os trabalhos, as atividades, as preocupações daquela jornada de trabalho. Eu simplesmente levanto da cama, vou correndo, tomar um banho, fazer higiene pessoal, tomar um café comigo e sair correndo para o trabalho. Já começa o estresse do trânsito, tudo atrasado, tudo bagunçado. E como que o dia será bom? Sendo que já não tem uma ordem desde o levantar, sendo que não houve um oferecimento daquele dia, daquele trabalho, daquela circunstância. E quando adotarmos essa prática, deste plano da nossa rotina, e colocar Deus como princípio, início e fim do nosso dia, nós veremos acontecer uma transformação. Mas para acontecer uma grande transformação que seja visível, talvez, do ponto de vista da sociedade, precisamos deixar com que Cristo reine um pequenino reino, que é o nosso coração. É a partir de dentro do homem, é a partir de cada um, de uma maneira pessoal, como o Senhor nos chama e nos tornou filhos de uma maneira pessoal, mas na vivência da comunidade que se reúne para celebrar a Eucaristia, que nós encontraremos o sentido e veremos esse reino de Jesus cada vez mais visível entre nós. Tem que partir de nós.
Se não for de cada um, nada será possível. E quando a nossa vida gira em torno deste eixo, chegaremos ao final do dia, é bem verdade, cansados, mas satisfeitos, alegres. Sentiremos um prazer no meio daquele cansaço que é próprio de quem trabalha, mas com a alma lavada e limpa, porque executamos o que deveria ser feito, com amor, bem feito, com oferecimento ao Senhor, com dedicação. É apenas isso. Não nos custa muito, mas precisamos dar esse primeiro passo, o Senhor reinar na nossa vida. E quando a catequese de nossa paróquia, no dia de hoje, se reúne com seus pais, com seus filhos, com os nossos catequizandos, e que marcam pela entrega desses símbolos que fazem parte da vida cristã, pois na profissão de fé, na oração do credo, está todo o conteúdo das verdades da fé, daquilo que todo cristão é chamado a acreditar e prestar o seu obséquio e consentimento de aderir a essa fé, de abraçar essa fé e de viver esta fé no seu dia a dia, na sua caminhada. As crianças são chamadas a essa busca, dar esse testemunho lá na sala de aula, talvez com um coleguinha, com outro, seja na brincadeira ali de criança, é chamado a dar esse testemunho de cristão, pois aquele que pertence à realeza de Cristo é diferente e tem comportamento diferente da realeza do mundo, de um mundo tão capitalista e consumista, que tirou Deus da história, e por isso que há esse caos geral. E as guerras, as fomes, a violência, se dá não porque o mundo é ruim, porque o mundo é criatura de Deus. É Deus que criou todas as coisas, e Ele criou como algo bom. Se o mundo está ruim, é porque o ser humano está ruim, porque falta Deus no coração do ser humano. Se você, pai e mãe de família, quer ter paz na sua casa, reze com o seu filho, reze com a sua família, coloque Jesus para reinar no mundo da sua casa. Qual é o momento diário ou semanal que você para as suas atividades para você rezar com seu filho, para rezar pelo seu esposo, pela sua esposa, os pais rezar pelos seus filhos? Vocês têm esse hábito? Se não tem, comece a ter. Daí você verá que muitos problemas e dificuldades poderiam e podem ser muito evitados desde a plena idade, começando a partir de dentro de casa. Mas às vezes nós não queremos abraçar a fé. Às vezes nós não queremos mudar os nossos gestos, nosso comportamento interior. Às vezes preferimos viver no mundão e deixar-se levado por essa onda de uma sociedade cada vez mais distante de Deus. Mais fácil? Claro, a porta que nos leva à perdição é extremamente larga, e a porta que nos leva ao encontro do Cristo é extremamente estreita, mas é a melhor de ser vivida, porque nós sentimos uma força que vem de dentro para nos motivar a nos fortalecer diante daquela realidade da tempestade que às vezes bate na nossa porta. E quando Cristo reina, e quando o nosso lar é consagrado a Ele, quando a nossa família é consagrada a Ele, quando o nosso coração é todo dele, nós sentiremos uma paz muito grande. Aí sim